Bom dia a todos os nossos amigos da cidade. É com muita alegria que nós estamos chegando até você com a nossa programação diária dos Amigos da Cidade, que é mais do que chamar a sua atenção e desejá-lo como amigo da cidade. É que você se envolva num projeto de dizer a todos que estão à sua volta que você se preocupa com a sua cidade e que você entende a importância que você tem na sua cidade. Quando nós todos entendermos a importância que temos dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro, na rua em que moramos, no prédio em que convivemos com as pessoas, se nós entendermos que um bom dia, um sorriso, um abraço, uma atenção tem muito valor e pode transformar uma cidade, nós vamos fazer com que a nossa cidade ela seja mais feliz e que ela venha dar aquilo que ela tem de melhor, que é tudo que nós queremos. Eu escuto as pessoas dizendo, eu escolhi Campo Mourão para morar. Eu gosto de Campo Mourão. Ontem ainda eu escutava um relato como este, de alguém que está em Campo Mourão há 12 ou 13 anos e escolheu estar em Campo Mourão pela qualidade de vida, porque pode trabalhar no seu consultório e almoçar em casa. E para essa pessoa, isto é qualidade de vida. Eu também acho que isso é qualidade de vida. Então, nós estamos te convidando a vivermos e vivermos bem, a termos essa ousadia de dizer, eu quero viver bem. Para isso, entendo eu que a fé é importante. E eu não poderia deixar de dizer o quanto eu acredito na postura da minha fé e da sua fé. E o que é fé? Fé, segundo o que está no livro de Romanos, aliás, o livro aos Hebreus, o livro aos Hebreus fala muito sobre a fé. E no capítulo 11 aos Hebreus, você vai encontrar características de grandes homens na Bíblia que tinham e tiveram muita fé. E nos dão, assim, essa bagagem de como entrar no mundo da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Quero nessa manhã já iniciarmos o nosso programa com a palavra fé. E que você possa desejar e buscar a fé. A fé em Cristo Jesus, a fé espiritual que move as montanhas e que vai trazer para você verdadeiramente aquilo que pode ser que esteja faltando lá dentro do seu coração. Viver é quando nós vivemos de dentro para fora e não de fora para dentro. Esse é o programa Amigos da Cidade, Projeto Amigos da Cidade. Eu sou a pastora Jurema, fique comigo porque as nossas convidadas já estão aqui e o programa é muito especial. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Eu estou muito feliz, esse foi um trabalho da nossa equipe que fez com essa propaganda, vamos dizer assim, do dia de amanhã, né? No sábado, quando aqueles que estão envolvidos
nessa campanha sobre o autismo, sobre orientação, sobre conscientização, vão estar reunidos na praça, vão estar reunidos em diversos pontos para dar explicações que talvez você gostaria de ouvir, entender melhor o mundo do autista. E para isso, hoje, com muita alegria, né, eu recebo as nossas convidadas, que é a Thaís e a Tatiane. Né? A Thaís, psicóloga, e atua lá na Secretaria de Educação. Thaís, bom dia. Bom dia, pastora. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer ter você. E também a Tatiane, que é fonoaudióloga, também atuando ali na Secretaria da Educação. Bom dia. Bom dia, pastora. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigada por essa oportunidade. A oportunidade, na verdade, é nossa e nossos agradecimentos são para vocês, porque nós entendemos que uma equipe em conjunto que pode dar a assistência a um autista, a uma criança autista e a uma família toda. E quando eu falo na criança, na família, eu falo em toda a sociedade de Campo Mourão hoje, falando aqui sobre Campo Mourão, né? Porque a sociedade precisa compreender isso e precisa participar disso, no meu ponto de vista. Não é mesmo, Thaís? Com certeza. Nós precisamos de todos os agentes envolvidos, né, que estão junto a essa criança, seja numa microsociedade, através da família, ou na macro, através da comunidade, a sua participação num processo de inclusão, né? Porque a partir do momento que a gente consegue incluir essa criança, consegue estimulá-la, tratá-la de acordo com aquilo que ela necessita, é que ela pode ter o avanço das suas potencialidades, é que ela pode conseguir alcançar aquilo que é necessário para a sua convivência, para a sua continuidade na parte social mesmo. Uma qualidade de vida para todos, né? Thaís, qual é a causa do autismo? Existe uma causa? Bom, quando a gente fala de autismo e a gente vai falar da causa, é algo bastante discutido nos dias de hoje. Então, as várias áreas, as várias ciências, elas vão pontuar algumas coisas. E dentro da psicologia, mais propriamente dentro da psicanálise, qual é a abordagem que eu trabalho, nós colocamos que, para nós falarmos da causa do autismo, nós precisamos falar a respeito do desenvolvimento da infância, né? E nós temos que a criança, ela, após nascer, ela inicia um processo de simbiose, né, onde ela e a mãe é um único indivíduo. E, num determinado momento, onde precisaria começar um processo de diferenciação entre a mãe e a criança, existem algumas dificuldades que acontecem, aonde essa diferenciação não consegue se estabelecer. E até mesmo pelo fato dela não conseguir se separar de forma satisfatória da mãe, seja por algumas dificuldades da própria criança ou dessa mãe, dessa pessoa que funciona enquanto figura materna, ele depois não consegue também fazer o estabelecimento da relação com o outro, já que a mãe é a primeira relação da criança e, consequentemente, não consegue ter o embasamento, né? O que é necessário para que ela consiga se relacionar com o mundo. Eu entendo. Mas poderíamos pensar que essa criança autista, ela vai desenvolver o autismo após o nascimento? Ou ela já nasce autista? Então, as explicações médicas, clínicas, elas colocam que a criança ela já nasce com um transtorno neurobiológico. Né? Então, de acordo com algumas vertentes, já seria algo inato, algo que é próprio da criança no nascimento. Se nós formos falar dentro da psicanálise, nós vamos falar de um processo que é construído, né? Logo no início dessa vida, mas ele é um processo de construção. De construção. Na verdade, se nasce, se está, né, lá no útero, naquela formação, já é uma criança autista, mas ele está no mundo perfeito para ele, né? Essa criança está no mundo perfeito, porque está ali, né, dentro da sua construção. Saiu, ele vai encontrar-se com o mundo mesmo, com essa realidade. Sim, mesmo, porque ali é um estado de total nirvana, né? Como alguns autores colocam. Então, é onde, independente, às vezes, da condição da mãe, ele consegue ter a alimentação, a proteção, o abrigo, né? Mas, mesmo assim, quando a gente fala do processo gestacional, também existem algumas
problemáticas que se iniciam ali. Às vezes a mãe que não consegue direcionar, canalizar a sua energia para aquela criança, que não consegue destinar um olhar de afeto suficiente através daquele processo, também já pode ser alguns indícios, alguns resquícios de uma possibilidade de um autismo. Forte isso, hein? Muito forte. Tatiane, dentro dessa área toda da fonoaudiologia, né? Você como fonoaudióloga, nós entendemos que a criança, essa questão da comunicação, né? É aquilo que é severo. É severo, quer dizer, quem está do lado de fora tem que compreender essa criança para poder chegar a uma comunicação. Isso. Então, algumas características, né, do desenvolvimento da linguagem da criança autista são a fala ecolálica. O que seria isso? Quando você conversa com a criança, você faz uma pergunta, ao invés dela te responder, ela vai repetir o que você disse, né? Outra característica também é que ela aparenta ser surda. Então, às vezes, os pais inicialmente vão levar até a realização de exames para se certificar que ela realmente ouve. Outra questão também é que a criança não usa, né, aquele pronome eu quero água. Geralmente fala o próprio nome. Então, Lucas quer água. Tem essa característica também. A criança evita a comunicação. Então, você está tentando interagir, você vê que ela gostou daquele objeto, de repente você coloca mais longe para que ela possa te pedir, que outra criança, né, pediria, né, dá. A criança vai arrumar uma outra forma, a criança autista, de pegar esse objeto sem se comunicar com você, na maioria das vezes, né? Então, todas essas diferenças, né, a entonação também que a criança autista tem, essa prosódia, essa melodia que nós usamos para conversar, a criança autista apresenta um outro tipo de entonação, característico mesmo, né, do transtorno. Então, as pessoas têm essa dificuldade de se comunicar com a criança autista. Por isso, é interessante sugerir algumas dicas de como a pessoa, né, faz essa interação. Uma das formas é buscar o contato visual. Por mais que a criança evite esse contato, mas se aproximar, tentar fazer esse contato e manter, né? Buscar algo de interesse da criança, porque geralmente eles têm um interesse específico, né? Então, algum brinquedo que ela goste, algum tema que ela se interesse, e a partir daquilo, isso a gente orienta também nas escolas, né? Então, para trabalhar as cores ou qualquer outro tipo de atividade que a professora tenha que trabalhar, partir do que ele gosta. Ele tem aquela fixação, né, por dinossauro, e a professora não consegue trabalhar de outra forma. Então, de repente, pegar aquele animal que ele come, que cor ele é, né, para conseguir expandir. Então, a gente tem que entrar, de repente, no mundo deles para conseguir esse retorno, né, essa comunicação. É importante também usar comandos curtos, porque nosso vocabulário, ele já tem, né, nós falamos frases mais longas, mais complexas, e para a criança autista ela tem dificuldade de abstração. Então precisa ser muito concreto, né? Parece simples fazer isso, mas como nós estamos acostumados a uma outra linguagem, é um pouco difícil para a gente fazer, né, dessa forma. Então, dar comandos mais curtos, porque para ele precisa ser dessa maneira, para que ele possa compreender e te dar, né, aquela resposta. Então, é importante que as pessoas que estão nos assistindo não tenham receio de fazer essa interação com a criança autista. Por mais que ela tenha toda, né, essa dificuldade na linguagem, é importante que a pessoa faça essa interação. A criança autista precisa se socializar, né, para que ela consiga se desenvolver. Porque as características do desenvolvimento da linguagem, essas todas que eu pontuei, elas não vão sumir, né, infelizmente, com a terapia e com essa interação. Mas elas podem ser amenizadas, né, podem ser minimizadas tanto com a fonoterapia, com esse trabalho com o professor, com a família. Então, é importante que se faça essa interação com essa criança. A família é um fator extremamente importante. Quando eu digo a família, porque às vezes o contexto familiar, quando existe uma criança autista, acaba sobrecaindo em pais, só o pai e a mãe, né? Mas nós falamos em família, é o todo, são os avós, são os tios, esse contexto todo familiar. A importância de conhecer essa criança, os primos, né, que têm a mesma faixa etária. Isso vai facilitar também esse pai e essa mãe, né? Isso, porque quando a pessoa desconhece, geralmente há o preconceito, né? Então, quando a gente começa a conhecer melhor aquela criança, entender o porquê ela é daquela maneira, isso vai facilitar o contato. Então, a família é fundamental, né? É claro que ali na Secretaria
onde nós trabalhamos, a gente sabe que, às vezes, falar do diagnóstico é um período muito difícil, e a gente entende, muitos pais, assim, a gente tem que fazer uma conversa, passa algum tempo, tem que fazer novamente, a gente tenta fazer os encaminhamentos, né, o agendamento com o neuro para fechar esse diagnóstico. A gente encontra, em muitos casos, não em todos, uma resistência comum, né, para as mães e para os pais. Mas a gente sabe da importância do pai aceitar esse diagnóstico, que a partir desse momento é que a criança vai conseguir, né, ter um direcionamento melhor para aquela situação. E você consegue ter acesso às famílias para orientar essas famílias nessa linguagem, nessa fala, nesse alcance com as crianças? Sim, porque o trabalho como fonoaudióloga educacional na secretaria é da seguinte forma. Então, a escola encaminha uma ficha, né, uma documentação a respeito daquela criança, geralmente falando do atraso de linguagem, do comportamento. Então, eu, geralmente, a Thaís, por ser psicóloga, como a criança autista tem essa dificuldade na interação, né, na socialização, no comportamento e na fala, então nós vamos, na maioria das vezes, juntas. Nós fazemos a observação em sala de aula e a interação com a criança também. E, a partir disso, nós chamamos os pais para comentar, né, se eles também percebem aquela dificuldade e fazer os devidos encaminhamentos, porque nós não fechamos o diagnóstico sozinhas, né? Precisa do neuropediatra para fazer esse diagnóstico. Então, a partir disso, a gente tem esse contato com a família para fazer orientação, né, para que eles possam compreender que aquela criança tem uma limitação e quanto antes for diagnosticado, melhor, né, o prognóstico dessa criança. Quer dizer, a criança que chega até vocês, essa criança vem porque a escola enviou, é isso? Correto. Geralmente, a escola percebe, né, alguns comportamentos na criança. Algumas vezes nós temos já o diagnóstico, né, essa criança diagnosticada, e a escola ela precisa de orientações de como lidar de uma forma adequada com essa criança para poder tentar buscar um desenvolvimento maior dela. Então, eles percebem essas dificuldades e daí eles encaminham até a secretaria uma solicitação para que seja realizado um processo de assessoramento, um processo de orientação, onde, como a Tatiane colocou, nós vamos à escola, observamos, orientamos pais, encaminhamos a criança para os atendimentos necessários, muitas vezes encaminhamos pais também para os atendimentos necessários. Como a Tatiane já disse, os pais têm uma dificuldade de lidar também com essas particularidades da criança. Então, eles precisam se trabalhar, até mesmo porque eles são termômetro, né? O trabalho com o profissional ele é de suma importância. Só que se a família não fizer o processo de aderência, se a família não lidar com isso de uma forma mais coesa, com afeto, né? Entendendo que essa criança precisa de antes de qualquer coisa, o carinho, a dedicação, a participação, o trabalho não tem como fluir. Às vezes, né, Thaís, é o medo, né? O medo que a família, a princípio, no primeiro momento, sempre é o medo, né? E agora? O medo do futuro, como será o futuro do nosso filho, né? E o medo do presente, como vamos fazer esse futuro ser o melhor? E isso exige o presente, né? Sim, nós percebemos aspectos muito correlacionados à questão do medo. Nós percebemos também que os pais eles precisam lidar com as expectativas que eles tinham em relação àquele filho. Por quê? Porque desde o momento que descobriram estar grávidos, né, o pai e a mãe, eles sonham, eles idealizam, eles traçam um futuro para o seu filho. E eles percebem num dado momento que esse futuro pode não ser trilhado da maneira como eles gostariam, e eles precisam reelaborar tudo isso. Eles precisam agora entender as limitações e se adequar a elas. Então, junto com o medo, junto com até as questões que são apresentadas socialmente, por uma falta de conscientização, por uma falta de conhecimento da comunidade, fazem com que eles fiquem bastante temerosos. Eu entendo. Deixa eu aproveitar mais um momento com você na questão de... É correto os pais, né, saem, eles vão numa loja, vão num parque, enfim, faz um passeio com o seu filho. É correto
que eles digam se as pessoas não estão entendendo o comportamento da criança, que talvez fique agitada, não consiga estar no meio ambiente. Os pais chegarem e dizer, olha, tenha um pouquinho de paciência, meu filho é autista, isso é correto? Há algum princípio contra isso? É complicado nós falarmos de certo e errado, né? Tentar chegar nesse paradigma do que é correto ou não. Nós precisamos tentar entender para o que aquela família está preparada. Né? A partir do momento que se consegue verbalizar, falar, olha, o meu filho é autista, né? Pressupõe-se que esse pai ele conseguiu ter uma aceitação, que é a que a gente procura, pelo menos, estabelecer. Mas, às vezes, o pai está num processo mesmo de tentar aceitar, e para ele vai ser dificultoso, vai ser penoso, de repente, colocar e expor. Por quê? Porque ele tem medo. Então ele é autista. Porque existem os pejorativos que acontecem, tadinho, né? E tudo mais. Então, não tem muito o que é certo e o que é errado. O pai ele tem que tentar lidar com aquilo da forma como ele, a sua família e o seu filho se adaptarem e conseguirem ter, digamos, uma paz de espírito melhor. Com certeza. Ainda que eu acho muito melhor a situação de, puxa, tadinho, o que eu posso fazer, do que, mas que criança, por que essa criança é assim? Olha, né, que situação. Então é muito melhor que um pai e uma mãe possam dizer, olha, compreenda meu filho, ele é um autista e se precisar eu explico para você o que é autista. Porque a sociedade precisa entender que precisa conviver com essa criança e que essa criança precisa de uma atenção especial. Nós precisamos que a bandeira seja levantada. Né? Quanto mais nós levantarmos, mais nós desmistificamos tudo isso que acontece, não deixamos num nível velado, né? Então, quanto mais se fala, os outros aceitam mais, porque realmente nós percebemos, né, que geralmente as crianças são vistas como birrentas. E essa questão da birra pode ser uma forma também de comunicação, né? Então, alguns autistas, nos casos mais graves, não vão ter o desenvolvimento da fala. Né? Então, eles vão se comunicar de uma outra maneira. E aí cabe ao pai, ao profissional que está trabalhando, tentar verificar qual a maneira dessa comunicação. Mas o choro, a birra, pode ser também uma forma dele manifestar o que ele quer, o que não quer. Tentando falar. Isso. Tentando se comunicar. Como a comunicação, não é, Tatiane, ela é importante. A comunicação vem de várias formas, né? É o olhar, é a busca da atenção, enfim, e a fala, né? O ouvir e o falar. Você que trabalha com isso, agora, ainda essa semana eu fiquei sem fala, não consegui vir aqui fazer o programa, e eu disse, puxa, tenho que cuidar do meu instrumento aqui. Mas é a comunicação, é aquilo que nós estamos tentando passar para esse público, a comunicação, comunicando a todos de que isso existe e nós precisamos entender como podemos conviver com uma qualidade de vida melhor, né, no seu geral. Essa comunicação, você trabalha com ela diariamente. E quando diz respeito a autista, família e sociedade, escola, né, é um papel bem complexo. E a linguagem ela é mais ampla do que propriamente a fala, porque a linguagem é aquilo que você comentou, com o olhar, né, nós nos comunicamos, o apito de um guarda quando você está correndo é uma forma de linguagem, você compreende, né? Então, a linguagem é muito mais ampla que propriamente a fala. Então, a gente procura primeiramente a linguagem. A criança pode não falar, mas se ela está ali se comunicando de alguma forma, isso é linguagem, isso já é um ganho. Nos preocupa a criança que não tem nenhuma forma mesmo, né, de comunicação, de linguagem, então, e que isso vai ter que ser trabalhado. Então, claro que todo mundo espera que a criança fale, né, mas se ela se comunica de alguma outra maneira, como não somente nos casos de autismo, mas paralisia cerebral, outros casos, a gente, né, os fonoaudiólogos, a gente prima pela linguagem, por uma forma de comunicação. De repente vai ser a comunicação alternativa, com imagens, né, com outras formas, mas que aquela criança ela consiga expressar, porque isso também pode diminuir a agressividade que a criança apresenta. Às vezes ela, né, tem um comportamento diferenciado por não conseguir falar. Com certeza. Bom, meu tempo chega ao fim, mas eu gostaria que nós finalizássemos aqui realmente passando para todos aqueles que estão nos assistindo o dia de amanhã, né? O que acontecerá, como acontecerá e o que as pessoas podem procurar no dia de amanhã com todos que vão estar ali espalhados pela cidade falando sobre o assunto, né, com essa camiseta bonita que vocês têm aí.
Então, amanhã, no Mercado Mufato, no Paraná, e na Praça São José, será realizada a panfletagem, né, com os grupos, os participantes desse grupo, dessa associação, para estar, como a Thaís comentou, desmistificando algumas questões e informando, porque muitas pessoas ainda não sabem o que é o autismo, quais as características, né, como podem ajudar. Então, acredito que é um momento bastante importante para toda a população, né, e que isso se fortaleça a cada dia. Esses pais estão, né, de parabéns por essa movimentação. Isso é necessário e acredito que vai ser muito importante. Thaís, o que é de tão importante na questão de dizer os pais estão participando? Quer dizer, eles conseguiram vestir a camiseta verdadeiramente no dia de amanhã. Vestir a camiseta, né? Falar dessa importância, falar desses pais, seria a gente falar da importância do amor e do afeto, né? Do carinho, da compreensão, do entendimento. Então, como a Tati falou, né? Nós temos um grupo que está de parabéns, que está num processo de divulgação, que está num processo de correr atrás e tentar melhorar a vida dos seus filhos, porque eu acho que esse é o propósito de todos, né? Enquanto Secretaria de Saúde, de Educação, enquanto pais, enquanto mídia, é isso que nós precisamos, que todos se juntem e consigam buscar aquilo que é o melhor para a criança. Quero agradecer a vocês, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade, e estamos juntos fazendo esse trabalho com todo o nosso amor e toda a nossa atenção, com certeza. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.